torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um novo diretor de futebol do Vasco da Gama. O Vasco, na noite de ontem, oficializou a contratação de Admar Lopes, o português, para ser o seu novo homem forte do futebol, para ser o executivo do Vasco da Gama. Admar Lopes teve passagens por diversos clubes europeus, muitos clubes aí gigantescos, né? Como o Porto, como o Mônaco, times aí que é conhecido mundialmente, né? Times aí gigantescos do futebol europeu. No Porto, Admar Lopes era apenas um observador, né, de jovens talentos, assim também como foi no Mônaco da França. Já no Lille da França, Admar Lopes era chefe dos scouts do Lille. Inclusive o goleiro Léo Jardim trabalhou, né, com Admar Lopes. Admar Lopes pediu aí a sua contratação, né, quando ainda era diretor de futebol do Boa Vista de Portugal, né? Léo Jardim estava naquela ocasião no Lille da França e o Admar Lopes contratou o Léo Jardim para o Boa Vista por empréstimo. E no Boa Vista, Admar Lopes, né, começou sua carreira de diretor de futebol. Uma passagem relâmpago, né? Um ano apenas. Começou aí em 2020. Em 2021, ele se transferiu para o Bordeaux da França, clube francês, né? Aonde Admar Lopes teve aí seu maior tempo como diretor de futebol. Ficou de 2021 até 2024, atuando aí como diretor de futebol do Bordeaux, né, da França. Esse time aí com esse nome estranho, né? Time que é da 4ª divisão do futebol francês, né? E a finalidade de Admar no Bordeaux era reestruturar o futebol, né? Ajudar aí o time se levantar, né? Subir aí de divisão. E pelo que eu acompanho, né? Pelo que eu vi do Bordeaux, acho que o trabalho do Admar não foi muito legal, né? Até porque o time continua aí na 4ª divisão. Não sei se o time foi descendo quando Admar ainda era diretor, ou não sei se, no caso, o Bordeaux desceu, né, de divisão há pouco tempo agora, né? Eu não sei se também na época do Admar, em 2021, quando ele chegou para trabalhar no clube francês, o clube já estava numa 4ª divisão, numa 3ª, mas eu sei que o Admar teve essa passagem aí no Bordeaux, né? Foi o segundo clube aonde Admar Lopes trabalhou como diretor de futebol, assim como ele trabalhou também no Boa Vista, trabalhou no Bordeaux da França como diretor de futebol. E agora ele chega no Vasco com finalidade de reestruturar o futebol do Vasco da Gama. Admar chega para descobrir, né, jovens talentos, até porque ele tem experiência e tem também afinidade, né? E é o que ele mais sabe, né, como diretor de futebol, descobrir jovens talentos. Ele já descobriu diversos jogadores no decorrer da sua carreira, né, como observador, scout e diretor de futebol. Entre eles, um dos nomes aí mais famoso que Admar contribuiu, né, para descobrir, né, esse talento. Tá um nome como Bernardo Silva e também o David, né, Jonathan David, ou Jonathan David. Bernardo Silva e Jonathan David são um dos jogadores aí que Admar Lopes contribuiu para descobrir, né? Se eu não me engano, ainda quando ele era scout
scout, observador, em uma dessas duas funções aí que ele descobriu esses dois nomes aí e mais alguns outros nomes aí, né, que não vêm agora na minha memória, mas Admar Lopes aí contribuiu para achar um desses dois craques aí que citei, Jonathan David, né, e também o Bernardo Silva, que é um dos craques aí do Manchester City. E agora chegou para ser o diretor de futebol do Vasco em 2025, é o homem forte do futebol. E ele tem, né, muita experiência e também vamos ver, né, se ele vai conseguir aí descobrir jovens talentos aí, né, para o Vasco da Gama, mas agora como diretor de futebol, né, contratando jovens promessas, jogadores aí que venham para vestir a camisa do Vasco e que vingue também, né, com a camisa do Vasco, né, que o Admar Lopes aí tenha toda a sorte do mundo trabalhando como diretor de futebol do Vasco da Gama. E Admar Lopes, né, vai contar com a ajuda aí dos scouts do Vasco, o que me preocupa nessa passagem aí do Admar como novo diretor de futebol do Vasco. Já vou logo dizendo a opinião minha, eu acho que se a gente for depender de Felipe, de Pedrinho aí, para ajudar, né, Admar Lopes a contratar, para estar dando os nomes aí para Admar Lopes, eu acho que não vai funcionar, vai acabar atrapalhando, né, até porque Admar Lopes é português, ele é acostumado a trabalhar, né, no mercado europeu, então aqui na América do Sul vai ser novidade para ele, ele ainda vai ter que começar, né, a esquematizar o mercado aqui da América do Sul para estar pensando em contratar jovens talentos, né, promessas daqui do futebol sul-americano, jogadores da Argentina, do Uruguai, colombianos e aqui também do Brasil, né. Esse é o novo mercado aí de Admar Lopes e espero que ele consiga se adaptar o mais rápido possível, porque a janela está próxima de ser aberta, na principal janela do ano, que é a janela de julho, e a Admar Lopes aí tem que se enturmar, tem que começar a conversar com os scouts do Vasco, tem que ter aí um entrosamento entre eles, né, para Admar Lopes conseguir ajudar aí, né, nas contratações e nessa reestruturação aí do futebol do Vasco. O Vasco precisa muito, né, de reestruturar, principalmente aí, né, seu futebol, seu departamento de futebol. E a gente começou agora, né, com um novo executivo, um executivo aí com experiência europeia, um executivo que já descobriu vários craques, né, do futebol europeu, um executivo que trabalha no futebol há muitos anos, né, um cara muito experiente, começou como observador, né, meados aí de 2009, ainda no Porto de Portugal, e no decorrer da sua carreira foi evoluindo, foi observador no Mônaco também, chefe de scout no Lille, e a sua trajetória te levou a ser um diretor de futebol, no caso, já na França, né, no time do Bordeaux, também no esporte não, no Boa Vista de Portugal. E eu venho desejar aqui toda a sorte para Admar Lopes no Vasco. Espero que ele consiga trabalhar, né, decentemente, não seja interferido por ninguém no Vasco, né. Espero que o Pedrinho, o Felipe, a galera dessa diretoria não venha fazer interferência no trabalho de Admar Lopes, né. Deixe o cara trabalhar à vontade junto com os scouts do Vasco. Deixe ele descobrir aí jogadores para ser aí reforço do Vasco, né. Jovens promessas, jogadores também que venham prontos, né, para vestir a camisa, ser titular. É isso que a gente deseja, que Admar consiga aí o melhor trabalho possível, consiga desempenhar a sua melhor coisa, né, que é contratar aí jogadores de qualidade e jogadores que não venha também gastar muito, né, e acabar aí piorando a situação financeira do Vasco.
Essa é a minha opinião. Desejo muita sorte a Admar Lopes aí. E agora que venham as contratações do Vascão. E outra informação, né, que saiu é que o Racing da Argentina está interessado na contratação de Juan Esforza. Juan Esforza interessa o Racing da Argentina. Juan Esforza vem jogando pouquíssimos jogos com a camisa do Vasco. Com Fernando Diniz, se eu não me engano, Juan Esforza jogou 2 vezes, 2 ou 1 vez, né? Com Carille também ele tinha pouquíssimas oportunidades e agora despertou interesse do gigantesco clube do Racing da Argentina. E assim, falando aqui minha opinião, né? Deixando aqui minha opinião, quer dizer, eu acho que Juan Esforza é um jovem, né, que tem aí muito talento. Ele ainda não conseguiu, né, se adaptar no Vasco. Eu acho que falta algumas coisas aí no Esforza, né? Ele tem um passe refinado, ele tem aí uma boa visão de jogo, ele também tem uma boa bola parada, ele não é um moleque ruim, é um cara que tem muita qualidade, mas ainda falta ser lapidado, né? Falta ainda, de repente, com o Fernando Diniz aí, ele consiga evoluir com o técnico lapidando ele, dando bons conselhos, ajudando ele, né, melhorar fisicamente em alguns aspectos e também mentalmente. É o que falta aí pro Esforza, porque ele tem técnica, ele não é um moleque ruim, só que falta intensidade e também falta aí algumas coisas aí que de repente com uma boa conversa e com treinamentos também ele consiga evoluir, né? Essa é a minha opinião. Mas também vejo com bons olhos que Juan Esforza serve aí como uma moeda de troca para o Vasco. Juan Esforza pode ser aí uma peça fundamental para o Vasco trazer um bom reforço. De repente, o Vasco dando aí o Juan Esforza, ele poderia tentar, né, trazer jogadores que vêm interessando, jogadores que foram sondados ultimamente, né, como o jovem Lorenzo e Scipione, que eu falei aqui ontem, o volante do Tigres da Argentina, e também o outro jogador, o Alan, do Argentino Júnior, né? O Alan Scalani, né? Scalani, sei lá. Esses nomes desses moleques aí é um pouco chato de falar, né? Scipione, Scaloni. Mas são jogadores aí que foram sondados pelo Vasco. Inclusive eu trouxe essas informações, né? Um jogador joga como meia ofensivo, também joga como meia direito, meia esquerdo, e também já atuou como centroavante, que é no caso do Alan, e no caso o Lorenzo joga como volante e também já atuou como meio de campo. O Lorenzo joga no Tigres da Argentina e o Alan joga no Argentino Júnior. Foi jogadores aí que foram especulados pelo Vasco. Inclusive o Alan Scalani, né, foi oferecido ao Vasco. O empresário dele quer botar ele aqui no futebol brasileiro, ofereceu o jovem atacante por 2 milhões de euros aí por 50% de seu passe para o Vasco aí comprar, né? O Vasco teve uma boa oportunidade, mas a gente sabe que essa diretoria é devagarinho e de repente amanhã ou depois pode até tomar um chapéu aí de qualquer outro clube que se interesse na contratação, né, dessa jovem promessa do futebol argentino. E agora com o novo diretor executivo, né, com o Admar Lopes, o Vasco vai acelerar aí o planejamento, né, para começar a pensar, a traçar, né, um novo caminho aí para contratações. Lembrando que o Vasco tem que consertar aí, né, uma rota muito grande nesse elenco, muitas lacunas. Para mim, o sistema defensivo é o pior do Vasco. O sistema defensivo é a parte aí mais fraca do elenco do Vasco, na minha opinião. E é onde o Admar Lopes aí tem que focar
em melhorar, né? Traz lateral, traz zagueiro, traz mais um volante, traz mais um ponta, traz mais um volante, mais um meio de campo, né? No caso, um volante e um meio de campo. E traz um jogador também para disputar a vaga aí com o Verratti de titular, ou pelo menos para ser uma sombra do Verratti. E a gente vai ficar na expectativa aí, né, para ver como será a janela do Vasco com seu novo executivo de futebol, o Admar Lopes. E Juan Esforza está aí para isso, né, para ajudar aí numa moeda de troca, de repente fazer uma troca aí, né, com o Argentino Júnior nesse Alan, ou de repente fazer aí uma jogada com o próprio time do Tigres, né, pelo Lorenzo, ou no caso trocar o Juan Esforza com algum jogador do Racing, já que o Racing está interessado na contratação de Juan Esforza. E é isso, torcedor. Essas são as informações. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do novo diretor de futebol do Vasco e da possibilidade de Juan Esforza ir para o Racing ou para qualquer outro clube aí do futebol argentino, né, como moeda de troca. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da informação. Não esquece de deixar aquele likezão. Muito obrigado aí por tudo, por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever e deixar aquele likezão. Tamo junto, fica com Deus aí. Saudação vascaína.